Extinção civil de domínio no centro do debate do Justiça para Todos, com o juiz federal André Prado e com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. A legislação hoje ela permite algumas formas de perdimento de bens, não permite, doutor Robalinho? Ou seja, em caso de tráfico, em caso de trabalho escravo, isso já existe, já é permitido em nossa legislação. E no caso de bens móveis, muitas vezes, o que se percebe é a perda realmente daquele bem, apodrecimento daquele bem, em pátios que não podem ser comercializados. Esse projeto, de alguma forma, depois de se transformar em lei, ele poderá corrigir esses erros? Ou seja, esse dinheiro, esses bens poderão ser revertidos em favor do Estado, da sociedade? Como você colocou, já existem mecanismos legais, inclusive dentro do processo penal. Isso é muito importante para os espectadores perceberem. Quer dizer o seguinte, olha, o bem que é fruto de crime hoje já pode ser apreendido nos termos da legislação penal. Então, exatamente para quê? E essa discussão vem no padrão internacional, qual é a utilidade de uma ação civil para esse fim? O processo penal tem limites que são estabelecidos, são fixados para a proteção do maior dos direitos em discussão da nossa sociedade, que é o direito à liberdade. Então, por isso, o nível de prova que se exige para uma condenação no processo criminal é extremamente elevado, muito maior do que se exige num processo civil. Isso existe, é uma realidade no sistema jurídico brasileiro, como é no mundo inteiro. O processo penal também existe sempre em torno da pessoa. Então, num caso qualquer em que a pessoa não está disponível para o processo penal continuar, porque ela está em outro país, está evadida, o processo penal não vai andar. Então, você tem situações de prescrição do processo penal, a gente poderia discutir vários casos em que o processo criminal não anda, e se você não tiver um mecanismo por fora do processo penal mais ágil e que exija um nível de prova menos elevado, o Estado não vai ter capacidade de pegar esse bem. Esta é a razão pela qual a ONU estimula no mundo inteiro que exista uma ação não criminal, cível no nosso caso, de persecução dos bens que são frutos de bens ilícitos. Uma dúvida. É uma ação cível, ela corre paralelamente à ação criminal. Na prática, o senhor pode explicar assim, com um exemplo, como é que funcionaria isso? Ou seja, uma pessoa que está sendo julgada por questão de lavagem de dinheiro, naquele mesmo momento o Ministério Público ingressaria com uma ação civil. Como é que funciona isso na prática? No processo penal, a presunção da inocência é pedra de toque, ela é fundamental, né? Então, uma eventual condenação só vai surtir efeito, e essa é a grande discussão que a gente está tendo em vários aspectos, inclusive se a gente pode ou não pode adiantar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado. E isso demanda, como todo processo que esmiuça fatos de maneira profunda, demanda um tempo muito maior. Então, primeiro, a presunção de inocência. Segundo, ônus da prova. O ônus da prova no processo criminal tem que ser absoluto, tem que ficar fora de dúvida. Já no processo civil, não que se possa retirar bens de alguém sem prova, mas o nível de prova exigido ele é menor, o que facilita a atividade dos órgãos de persecução para obter as provas necessárias e determinar a perda do bem. E o terceiro aspecto é que no processo penal, o Robalinho disse isso muito bem, a ação ela é voltada contra a pessoa e ela é individualizada no infrator. Na ação civil, não. Ela tem como mote ou como relação jurídica a coisa, ou a relação que as pessoas têm em relação à coisa. Ou seja, não necessariamente alguém que seja punido criminalmente pode vir a perder a sua propriedade. Se alguém, por exemplo, mesmo não estando na ação penal, de alguma forma usou a sua propriedade para contribuir com que aquela ação acontecesse, ou aquela ação criminosa acontecesse, ele também pode ser objeto de perdimento. É a doutrina que exige do cidadão, para dizer melhor, um exercício do seu direito de propriedade responsável, que beneficia a função social da propriedade. É o sujeito a utilizar a sua propriedade de uma maneira eficaz para a população brasileira. Então vamos pensar, e até não é o caso específico da extinção civil de domínio, mas alguém que, por exemplo, a despeito de não praticar nenhum ato
de tráfico de drogas, nunca ter colocado as mãos em cocaína, enfim, em drogas, qualquer que seja, mas que empresta dinheiro, financia essa atividade, sabendo dessa circunstância, desde que o Estado prove essa existência, esse dinheiro já vai, independentemente dele estar na ação penal ou não, poder ser repassado ao Estado. E ele vai perder essa capacidade econômica de financiar o autor do ilícito, né? O traficante nesse caso. E aí daí vamos em diversos outros aspectos, né? O funcionário público corrupto, né? Aquela pessoa que financia empresas ou que age de forma a viabilizar a corrupção, a despeito dele nunca ter chegado lá pessoalmente para o funcionário público e oferecido dinheiro, ele também vai perder esse valor. E muitas das vezes, sem prejudicar, principalmente quando a gente pensa em pessoa jurídica, no momento atual que a gente está vendo, o conteúdo ou a atuação dessas empresas que muitas das vezes, na sua integralidade, não são ou não atuam de maneira equivocada.